Boa tarde, sou a capitão-tenente RM2 do quadro técnico Lilian Beluco. Sejam bem-vindos a mais uma live do Serviço de Assistência Social da Marinha, em nome do projeto Prosperidade Naval, que dissemina a educação financeira como instrumento de prevenção ao endividamento. Em nome do diretor do SASME, quero agradecer também a presença de todos. Os agradecimentos são extensivos a todos que colaboram para a produção desta live e ao parceiro Associação Abrigo do Marinheiro. E para aproveitar este conteúdo e receber os próximos, aproveite, inscreva-se no canal do YouTube da Associação Abrigo do Marinheiro. Bom, a live de hoje fala sobre educação financeira. Você sabia que 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento? Mais de 1/3 dos brasileiros desconhecem os valores das contas que vencem no próximo mês e 8 em cada 10 inadimplentes sofreram um impacto emocional negativo por conta das dívidas. Segundo estudo realizado em 2020 do Serviço de Proteção de Crédito, o SPC. E por falar nisso, por isso é que nós vamos falar sobre educação financeira. A live de hoje trata sobre planejamento financeiro, de como eleger a prioridade no orçamento, identificar os gastos invisíveis e para compartilhar, então, esse conhecimento, eu apresento Luiz de Melo Vasconcelos. Ele é graduado na Escola Naval e pós-graduado em Educação Financeira e em Gestão Pública. Desempenhou o cargo de oficial da Marinha do Brasil até o posto de capitão-tenente, intendente de Marinha. Também tem formação em programação neurolinguística, coaching e oratória. É o criador do programa Dinheiro A2, um método que une finanças, comunicação assertiva e relacionamento. Atualmente, ele é consultor financeiro do projeto Educaf, da Associação Abrigo do Marinheiro, e realiza palestras sobre educação financeira. Luiz, seja muito bem-vindo ao SASME, a esta mesa virtual. É um prazer compartilhar este momento com você. Olá a todos, obrigado Lilian pelo convite de estar aqui. Queria fazer um agradecimento especial à Marinha do Brasil, ao SASME e também à Associação do Abrigo do Marinheiro. Como já foi dito, eu faço parte do projeto Educaf, que tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida financeira da família naval. E aí, a intenção da gente colocar aqui um conteúdo bem interessante está relacionado ao planejamento financeiro, controle de gastos e, por que não, a identificação de gastos invisíveis também. Tudo isso a gente vai ver aqui hoje. Então, se eu puder já compartilhar aqui o slide com você, eu queria que você que está me assistindo pegasse papel e caneta, porque vão vir muitas dicas práticas para você, tá bom? Vamos começar, Luiz. Será um Legal. prazer assistir. Eu vou compartilhar a tela aqui, pega aí o seu papel, a sua caneta, porque a gente vai começar agora mesmo. Isso. Lília, dá um ok para mim se você está vendo o slide. O que vamos ver hoje, por favor? Sim, Luiz, eu estou vendo o que vamos ver hoje. Beleza. Então, vamos comigo. A gente vai perceber aqui alguns sinais e sintomas, tá, gente? Relacionado à parte financeira, existe uma evolução entre sinais, sintoma e doença. Lembra aquela luzinha do carro, quando, enfim, o combustível está acabando? Então, isso é um sinal. Se nada for feito, o carro vai começar a dizer que está com problema, que é um sintoma, até que chegar num caso grave de doença. Então, a gente vai perceber alguns sinais e sintomas. Isso vale para a sua vida, isso vale para a vida de algum familiar ou de algum colega, para que a gente possa já perceber. Quanto antes a gente agir, melhor. A gente também vai aprender conceitos chaves, porque quando a gente fala de dinheiro, tem muita confusão ainda. Então, você vai sair dessa live aqui, tudo isso esclarecido. E, claro, o que fazer. A gente não vai ficar só na teoria, a gente vai trazer um plano prático aqui para você, tá ok? Já para você poder implementar o quanto antes. Bom, alguns sinais e sintomas. Terceiro, quando a gente é jovem, tudo que a gente quer é o nosso salário, a nossa renda. A gente quer um aumento de renda, um aumento salarial. Isso acontece, gente,
naturalmente. Quando você tinha 15 anos, até a idade que você tem hoje, você teve vários aumentos de renda, não é verdade? Nesse aumento de renda, é super natural um aumento de consumo. Tá tudo bem quanto a isso, não tem nenhum problema. O consumo não é um problema, ok? Como a gente consome, talvez seja. Naturalmente, com esse aumento de consumo, existe o uso consciente do crédito. Você pode pagar à vista, você pode pagar no dinheiro, você pode pagar no débito e você também aproveita o cartão de crédito que dá algumas vantagens, beleza? Então, até aí está tudo equilibrado, é o uso consciente do crédito. Se a gente acelerar aqui a fita e agravar um pouco, a gente vai perceber que também é natural, apesar de não ser ideal, eventuais deslizes com o uso do crédito. Putz, esqueci de pagar essa conta, vou pagar juros. Opa, precisei usar cheque especial. Poxa, que bobeira que eu dei. Ou a fatura veio gorda demais, veio grande demais esse mês. E aí? E aí acontece algum deslize. Esse algum deslize não costuma ser um grande problema quando é corrigido. Num caso mais grave, e aí eu estou até mudando aqui o tom de voz, por quê? Porque chega a ocasião da pessoa necessitar do uso do crédito. Basicamente, as despesas do mês não cabem no salário. E aí, usa-se o crédito. Gente, quando eu falo crédito, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, tudo isso é crédito, tá? Em que eu preciso do crédito para manter as minhas contas. Eu já estou pagando um mercado, por exemplo, com um cartão de crédito. Eu já estou utilizando, fazendo essa... Jogar para frente, vou parcelar isso aqui. Aí já começa uma necessidade do uso do crédito. Isso aqui é um sinal bem importante para você, tá? Se você está passando por esse momento aqui de necessidade do uso do crédito, cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente agrava esse sintoma, a gente chega a utilizar empréstimos a ponto da gente chegar nessa conclusão do um empréstimo pagar outro empréstimo. Vou pegar aqui um empréstimo para pagar o meu cartão de crédito. Vou pegar um empréstimo para resolver meu cheque especial. De verdade, não resolve. Um empréstimo é impossível pagar outro empréstimo. Isso aqui é o primeiro erro conceitual, tá? Você apenas está mudando de credor. Poxa, Luiz, mas o cheque especial é 8% ao mês. Posso pegar um empréstimo a 2% ao mês? Não é melhor? Sim. Só que perceba, eu ainda necessito do crédito. Ou seja, eu estou resolvendo o sintoma pelo sintoma. Eu não estou resolvendo o real problema. Percebeu? E aí, agravando ainda mais a situação, pode ocorrer caso de agiotagem, que isso é crime, quando a pessoa realmente não tem mais crédito de forma formal, ela pode recorrer a isso, e isso é crime até chegar a um nível de superendividamento que precisa de um tratamento especial, tá ok? Então, eu estou colocando aqui alguns sintomas, gente, é claro que a gente se enquadra em um deles, tá? Justamente para que a gente possa falar, opa, se nada for feito, a tendência é agravar. Então, essa sequência de sintomas, você pode posteriormente dar pausa nessa live, tirar foto, ligar para um amigo, mas o que eu quero que você perceba agora são os conceitos chaves. Por quê? Como eu disse, se nada for feito, a tendência é agravar. Então, a gente vai entender esses conceitos chaves para falar, errei, não erro mais. Tá tudo bem. E aí, quando a gente aprende a lição, a gente passa de fase e segue a nossa vida. De forma muito, muito resumida, eu queria que você entendesse que o dinheiro vai para 3 lugares. E agora você precisa pegar o seu papel aí. O dinheiro vai para 3 lugares. Simples assim. Ou ele vai para consumo, ou ele vai para passivos, ou ele vai para ativos. Explica, Luiz. Explico para você. O que é consumo? Gente, consumo é o seu padrão de vida. É o que você come, é onde você mora, é a escola que você frequenta, é o clube que você vai, é o nível de roupa que você usa. Tudo isso é consumo. E quando a gente fala de consumo, não tem a incidência de juros. Simplesmente não tem. São as suas decisões diárias. E está tudo bem quanto a isso. Quando eu falo de passivo, o passivo naturalmente é como se fosse um ralo financeiro. Sabe assim, vou comprar o meu carro. Tem dinheiro à vista? Não, vou financiar o meu carro. Aí a pessoa no financiamento está pagando o financiamento do carro, ou seja, tem juros ali. Além disso, o carro, só por existir, você tem que pagar IPVA. Só por existir, você tem que trocar o óleo a cada 6 meses, um ano. Você precisa fazer manutenções recorrentes. Então, o carro é um perfeito exemplo de um passivo, ok? Ele é um ralinho financeiro. Só pelo fato dele existir, ele já está sugando ali. Existem outros exemplos, tá? Mas só para você entender o conceito. O que é um ativo? O ativo, ele tem a visão oposta.
ele é uma torneira financeira, ela gera dinheiro para você. Isso é um ativo. E sim, você pode comprar esse ativo, você pode adquirir ativos. Os ativos podem ser imobiliários, ok? Imagina que você tem um imóvel que você recebe renda por esse imóvel. Isso é um ativo. Outro tipo de ativo, ativos financeiros. Diversas formas. Investimento, tesouro direto e tudo mais. Tudo isso tem o objetivo de gerar dinheiro para você. Percebe? É um fluxo de renda e ele tende a agregar no seu salário. Isso é um ativo. Então, na vida de qualquer adulto, eu, você, a gente lida com consumo, com passivo e com ativo. Sempre. Agora, se tiver tudo misturado, você fala, precisei disso, gastei, precisei disso, gastei, precisei comprar um carro, comprei, precisei disso aqui. E aí a gente fica num padrão muito reativo. E essa reatividade pode gerar uma complicação financeira, agravada pela falta de planejamento, agravada pelos múltiplos gastos invisíveis que acontecem, e assim por diante. Então, trazendo aqui numa outra visão, até uma visão mais dinâmica, talvez, eu vou mostrar para você agora os 5 elementos financeiros. Eu queria que você pegasse seu caderno aí, para você entender e não mais se enrolar. Os elementos financeiros eu vou apresentar de uma forma mais dinâmica. Terceiro, você tem a sua renda principal, proveniente da sua principal forma de trabalho, pode ser seu emprego ou você sendo autônomo, e a eventual renda extra. Tudo isso gera para você o primeiro elemento financeiro chamado receitas, dinheiro que entra, ok? Naturalmente, você tem seu padrão de vida, e aí existem despesas. De forma patrimonial, a gente tem passivos e ativos. Exemplo de passivo que a gente já falou. Um carro é exemplo de um passivo. Colecionar carro não é legal, tá, gente? Você achar que carro é sinônimo de riqueza, não é. Você precisa ter passivo sob medida. Eu queria que você anotasse isso, por favor. Passivo não é errado ter, mas tenha passivo sob medida, ok? É o carro do que você precisa do seu tamanho. E se você não precisa de carro, não tenha. Anda de Uber, ou aplicativo qualquer, ou aluga quando você for viajar. Prefira despesa do que passivo. Ou para outra dica aí, anota aí, por favor. Prefira despesa do que passivo. Uma vez que fala, não, eu realmente preciso do carro, porque eu tenho um filho pequeno, porque o meu bairro precisa aqui e tudo mais, ok, você vai fazer um consumo consciente desse carro. Uma coisa que gera muita polêmica é a sua própria casa. Gente, é muito nobre você ter a sua casa, o seu lar, o seu apartamento. Isso é muito legal, mas saiba que a sua casa também é um passivo. Por quê? Porque você sempre quer melhorá-la. Você quer sempre ajustá-la, você quer sempre mantê-la. E aí, naturalmente, financeiramente falando, olha que eu estou falando de financeiramente, hein? Financeiramente falando, a casa também é considerada passivo. Ela é um ralinho financeiro ali que fica sugando dinheiro e está tudo bem. É o seu lar. Perceba, não é errado ter passivo, mas tenha passivo sob medida. Não tem porquê, se você é um trabalhador que passa a maior parte do seu dia fora de casa, você morar numa casa muito maior do que você precisa. Completamente diferente daquela pessoa que mora em casa, trabalha em casa, tem a sua vida 100% em casa, morar num local apertado. Então, tem passivo sob medida, ok? E, claro, eventuais viagens também são considerados passivos. Por quê? Porque a gente gasta na viagem, claro. Tudo isso, gente, você pode adquirir de 3 formas, tá? Você pode adquirir ou à vista, ou via consórcio, ou via financiamento. Como você já sabe, o financiamento ele é mais caro do que o consórcio, que é mais caro do que o à vista. Bom, depois a gente vai ter uma aula só disso, mas não é o foco agora. Eu queria que você entendesse o outro lado da moeda, que são os ativos. Lembra que ativo é dinheiro que entra? Então, você pode comprar esses ativos. Que tipo de ativo? Imóveis, negócios e ativos financeiros. Ações, fundos imobiliários, renda fixa e tudo mais. Tudo isso são exemplos de ativo. Você percebeu que eu coloquei imóvel no ativo e casa no passivo? Poxa, Luiz, mas é tudo de tijolo. Eu sei. Só que o propósito financeiro de um imóvel que você recebe renda, qual que é? Gerar para você mais uma fonte de renda, chamada renda residual. Ou seja, todos esses ativos que eu listei aqui, eles têm por objetivo gerar para você uma renda residual que vai compor as suas receitas. E aqui vem uma lição chave que eu queria que você anotasse. Pelo amor de Deus, anota isso. As pessoas de mentalidade pobre, elas infelizmente priorizam os passivos. Elas encaram que passivos são sinônimos de riqueza. Não é.
As pessoas de mentalidade rica, mentalidade próspera, entendem a importância dos ativos na vida e priorizam, ok? Priorizo. Eu reduzo o meu consumo para que eu possa crescer os meus ativos. E isso blinda de dívidas. Percebeu? E tudo é uma questão de prioridade. Não importa o quanto você ganha, não importa a renda da sua família. É uma questão de prioridade. E aqui, eu te prometi 5 elementos financeiros. A gente tem 4 aqui. Tem receita, despesa, passivos e ativos. E no meio de tudo isso, a gente tem um 5º elemento financeiro, que são os juros. Os juros estão presentes em tudo isso. De forma invisível, oculta, mas eles estão aí. E você já entendeu que quando eu tenho algum tipo de empréstimo, qualquer empréstimo, cheque especial, cartão de crédito e tudo mais, financiamento, tudo isso tem juros contra. Quando eu falo de ativos, eu tenho juros a favor. Exatamente. Então, dosar isso, fazer esse equilíbrio de forma saudável, é fundamental para que sua vida possa subir de nível. E talvez você esteja me perguntando, legal, Luiz, entendi o conceito. Como é que eu organizo isso no meu dia a dia? Então, montei aqui para você como organizar o dinheiro de forma eficaz, para a gente sair da teoria e vir para a prática. Lembra que eu falei que é o que fazer? Exatamente. Então, vamos entender aqui. Eu dividi para você 5 blocos. 5 blocos em que o seu dinheiro corrente, o seu dinheiro do seu salário, você vai categorizar. E cada coisa no seu lugar. Tudo bem? Pega o seu caderno, porque agora eu vou explicar cada um desses blocos. O primeiro bloco é um bloco que eu vou chamar de profissional. Entenda, todo trabalhador precisa de dinheiro para buscar mais dinheiro no mês seguinte. Então, esse trabalhador ele precisa se deslocar a casa do trabalho? Sim. Vai que no seu trabalho você precisa de uma roupa adequada, um corte de cabelo adequado, maquiagem adequada. Tudo isso são gastos profissionais. Está relacionado ao trabalho. Uma pessoa autônoma que precisa se deslocar, precisa ir na casa do cliente, precisa desse tipo de gasto. Esse gasto não está misturado às outras coisas. Não, são gastos profissionais que têm por objetivo trazer mais dinheiro. Então, esse é o primeiro bloco. Não faz sentido um trabalhador que não tem dinheiro para passagem, para ir para o trabalho. Não faz sentido isso. Então, a gente já reserva tudo o que o lado profissional realmente precisa. Está aqui reservado. Depois, eu vou ter um olhar muito especial para empréstimos e dívidas. Perceba, quando eu falo de juros contra, são decisões que eu tomei no passado e eu ainda não honrei. Ou seja, sabe aquela máquina de lavar que você parcelou em 10 vezes? Então, você ainda não honrou esse pagamento ainda. Você está parcelado, você está pagando ali em dia. Tudo isso são decisões passadas que ainda estão presentes na sua vida, pode ter a incidência de juros contra. Então, opa, vamos priorizar isso aqui. Vamos diminuir, deixar os pagamentos em dia e a gente vai chamar isso aqui do bloco, segundo bloco, bloco passado, ok? É importante você honrar o seu passado o tempo todo. A gente vai fazer essa lista dos empréstimos vigentes. O terceiro bloco eu vou chamar de presente, que é o seu padrão de vida atual. Eu nunca vou questionar isso. É onde você mora, o que você come, a escola dos seus filhos, o clube que você frequenta, a roupa que você veste e tudo mais. Você sempre pode subir de nível, sempre pode diminuir o seu nível de consumo, que está tudo bem. Você não perde seu brilho, você não perde a sua majestade, ok? De você comer num lugar diferente, ou para mais ou para menos. Não é o consumo que define quem você é. Bem? Não é a joia que você usa, não é a bolsa que você usa, não é o sapato que você usa, não é a cerveja que você bebe. Tudo isso está relacionado aqui ao seu padrão de vida. E uma vez que a gente lista isso, uma vez que a gente tem consciência disso, fica tudo melhor. O quarto bloco está relacionado ao futuro, a você plantar para colher. Existem vários livros que falam da importância disso, mas aqui entra a compra de ativos. Sim, você pode comprar esses ativos. E por que não, no seu salário, você já reservar uma parte para isso? São reservas que posteriormente vão virar investimentos, quando eu compro esses ativos. Esse quarto bloco, ele é fundamental para a blindagem financeira, pessoal e da sua família. As pessoas que simplesmente ignoram isso, falam, Luiz, eu tenho um problema demais aqui, eu preciso pagar as minhas contas e depois eu vejo isso. O que acontece? A pessoa fica muito exposta financeiramente. E aí, qualquer eventualidade desestabiliza. Aí eu preciso de mais crédito ainda. Já estava pagando crédito, aí eu tenho que pagar mais crédito ainda.
E aí começa a ter esses problemas. Uma vez que você pega o seu salário e organiza dessa forma, as coisas começam a ir para o seu lugar. Perceba, são 5 blocos. Eu já cuidei da minha vida profissional, já cuidei de passado, presente e futuro, ok? E aí, olha só que interessante. Quando qualquer valor no seu planejamento financeiro, qualquer valor está disponível para você, você pode utilizar para consumo. Fala, poxa, Luiz, vai sobrar pouquinho, vai sobrar montão. Não é sobre a quantidade de dinheiro, é sobre essa visão. Uma visão global, em que você é muito mais protagonista da sua vida, você deixa a reatividade e passa a ser mais proativo. E em pouco tempo, e eu te afirmo isso porque eu atuo no projeto do CAF, eu vejo isso acontecer. Em pouco tempo, as dívidas diminuem, o salário líquido tende a aumentar, as pessoas começam a fazer as suas reservas, as suas aplicações financeiras, e aí começam a se blindar. E tem mais qualidade de vida para si e para sua própria família. É como se o dinheiro rendesse mais, uma vez que a gente tem essa visão, ok? Então, essa forma de você enxergar o seu dinheiro vai fazer com que você vá para o próximo nível. Lembra? Aprendeu a lição, vai para o próximo nível. Aprendeu a lição, vai para o próximo nível. E agora que você já entendeu esse conceito, eu quero mostrar alguns eventuais deslizes que acontecem. Perceba, os 3 primeiros blocos, gente, está relacionado à sua vida cristalizada, ou seja, eu tenho pouca autonomia financeira. Luiz, eu recebo meu salário e eu tenho que separar um dinheiro para o meu transporte. É como se esse dinheiro não fosse meu. É verdade. Poxa, Luiz, tem uma parte do meu salário que eu preciso pagar aquele empréstimo. É como se o dinheiro não fosse meu. É verdade. Luiz, eu tenho que pagar o boleto da faculdade, eu tenho que pagar o boleto da minha casa, eu tenho que pagar água, luz, telefone. Sim, sim, é como se não fosse meu, é verdade. Então, essa é a sua vida cristalizada. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos. E é importante você ter consciência disso. Só que a sua vida não é 100% cristalizada. A gente tem uma parte livre, a gente tem mais autonomia. Está relacionado ao seu futuro e está relacionado a esse dinheiro livre. Qual a ideia? É fazer com que você otimize os seus gastos, gaste cada vez melhor, mais consciente, e a gente tenha mais dinheiro disponível para que a gente possa ter mais autonomia financeira. Alguns cuidados aqui. Vamos supor aquela pessoa que tem um alto padrão de vida, ok? Alto padrão de vida. E aí, nesse alto padrão de vida, em restaurantes caros, escola bilíngue para os 3 filhos, etc., o que acontece? Essa pessoa vive tão presente, tão presente, que ela acaba esmagando o futuro. É como se o futuro não fosse importante. E isso não é legal. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Por que você está supervalorizando esse presente? Que medo é esse que está aí escondido? Tem algum medo de você vier a faltar? Tem algum medo da infância passar rápido demais? Tem algum medo de eventual divórcio e ficar aqui? Que medo que tem aí? Porque esse é um comportamento que às vezes esconde o outro. Importante você estar em equilíbrio, ok? Outro cuidado. Ó, perceba aqui o tamanhão da vida cristalizada. Pouco dinheiro livre, ok? Esse modelo que você vai ver agora, gente, perde o jogo total, tá? Aquela pessoa que está afundada em dívida, pessoa que está muito enrolada, recebe o salário e praticamente vai todo para pagar a conta, e mesmo assim ainda tem um alto padrão de vida. Perceba que essa pessoa não tem futuro. Olha essa imagem. Essa pessoa não tem futuro. Financeiramente falando, é isso. E a pessoa realmente, ela está tão aqui que ela para de olhar para fora. Ela para de olhar para o colega, para o vizinho, para o amigo, para o irmão. Por quê? Porque ela está com esses problemas demais. E, gente, de verdade, é uma questão de organização. É a pessoa sair do labirinto dela, parar de olhar para dentro e olhar um pouquinho para fora. É questão de parar de ficar pagando conta, receber o salário, paga a conta. Não, calma. Esse dinheiro vai para onde? Ok? Então é sair um pouquinho do problema. Então perceba que esse padrão aqui é um modelo que perde o jogo, claramente. Ok? Olha o tamanhão da vida cristalizada aí, ó. Quase, sei lá, 90%, 95%. E aí, como você já viu, esse padrão vem em jogo, que as coisas estão devidamente organizadas no seu lugar. Perceba, uma pessoa próspera tem empréstimos? Qual é o problema? Uma pessoa próspera tem investimentos? Sim. Uma pessoa próspera leva a esposa para jantar? Sim. Sim, é possível.
É tudo uma questão de organização. Sim, é possível. Ok? Então, dessa forma, gente, a gente consegue trazer um novo olhar, trazer leveza, principalmente, e entender que, por mais que hoje seja difícil, daqui a 6 meses não precisa ser tão difícil assim. E com relação ao aumento do gasto de vida, inflação e tudo mais, aí que você precisa olhar ainda mais para isso. Uma pessoa que tem alguma restrição alimentar, por exemplo, ela precisa aprender mais ainda sobre alimentação. Percebeu? Isso vale para o nosso dinheiro também. Para finalizar aqui a minha fala, eu queria dar uma dica de como identificar gastos invisíveis. Sim, nós seres humanos, a gente conhece muito bem as contas de boleto. Fala para mim como você conhece as contas de boleto. Se eu te perguntasse quanto que você gasta de aluguel, água, luz, escola dos filhos, o clube da academia, o boleto da academia ou o boleto do clube, com certeza você vai saber, porque isso está na forma de boleto. Só que tem uns gastinhos do dia a dia, que é aquele, né, trocado que você dá para um, dá para outro, às vezes você empresta dinheiro com um colega. Enfim, existem alguns gastos invisíveis que, se você não olhar para eles, eles acabam drenando a sua vida financeira. Então, eu vou dar uma dica prática aqui para você. Você vai escolher um período de tempo. Gente, não precisa ser um ano, não precisa ser um mês, você vai escolher um período de tempo. Eu só vou sugerir que você pegue esse período de tempo um pouquinho maior que uma semana. Só isso que eu te peço. Um pouco maior que uma semana. Exemplo aqui, ó, 10 dias. Nesse período, você vai evitar o dinheiro. Evitar usar o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não gera história. Só por causa disso. Ou você vai usar cartão de débito, ou você vai usar cartão de crédito. Nesse período. 100% dos seus gastos. Ok? Durante 10 dias. Não é difícil, ok? Mas evita dinheiro, porque o dinheiro não gera história. E a cada 1 ou 2 dias, no máximo, você vai registrar todo. Gente, quando eu falo todo, é todo, tá? Todo o gasto. E você vai classificar. Você vai perceber, desse gasto, ele estava planejado ou não? Ele foi planejado ou ele é eventual? E, se ele foi eventual, o que gerou? Quais foram as origens desse gasto? Luiz, eu estava com fome e aí eu gastei ali um lanche que não estava esperado. O que é isso? Não é um problema. Claro que não, é sua alimentação, não tem problema nenhum. Poxa, Luiz, eu senti pena daquela pessoa. O que? Nota. Poxa, Luiz, eu fiquei muito confiante porque fulano disse que se eu emprestasse para ele R$ 100 na semana que vem, ele ia trazer mais dinheiro. Ok, confiança. Anota o seu padrão emocional nesses gastos não planejados. E eu quero te contar uma história aqui que talvez você já tenha vivido. Você já teve a oportunidade de ir no mercado, fazer compra de mercado, com fome e sem fome? E você já teve a curiosidade de saber o que vem nesse teu carrinho de mercado quando você está com fome? Vem um monte de carboidrato, né? Vem um monte de doce, vem um monte de lasanha, vem um monte de biscoito. Então, nosso padrão emocional, gente, interfere diretamente no nosso comportamento externo. Isso você já deve ter percebido. Mas quando a gente fala de organização financeira, isso é fundamental. E eu não quero que você vire mão de vaca ou uma pessoa, né, muito precavida. A ideia não é essa. A ideia é trazer leveza para você. Mas a leveza ela acontece com a conscientização. A solução é ganhar mais? Pode ser. Mas ganhar mais sem controle do gasto, o dinheiro vai embora. O dinheiro vai para o ralo. Então, aqui são algumas dicas para você identificar esses gastos invisíveis. E, a partir de agora, eu vou passar a palavra para a Lilian, porque ela tinha comentado comigo que ela tem algumas dicas para você ficar mais atento aos seus direitos de consumidor. Daqui a pouquinho eu volto aqui para dar continuidade. Luiz, só queria comentar antes a sua fala que realmente esse aspecto emocional e a gente se atentar a um padrão de conduta, de como a gente funciona no ato da compra e aquela emoção que aparece, essa observação é um grande passo para a gente começar a fazer o reverso, né? Mudar hábito. Porque o controle financeiro, ele é hábito. Eu gasto porque eu estou ansioso, eu gasto porque eu estou com fome. Tá, ok, eu estou com fome, mas
Será que eu precisava comprar tudo isso? Então, esse padrão emocional a ser observado foi muito interessante que você colocou aqui, Legal. tá? Queria pontuar isso para você. Quer comentar alguma forma, um pouco mais sobre esse padrão emocional? Isso vale muito para as datas festivas, tá, gente? Data festiva, entenda, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças. O estímulo ao consumo é muito, muito grande. E uma vez que você não tem consciência disso, a gente entra nesse tobogã e aí acaba falando, não, não, eu estou gastando isso aqui, mas é para o meu filho. E de verdade, às vezes é o seu padrão emocional que está ali, ó, gritando. E aí você acaba realizando essa compra para você se aliviar. E existem Aliás, muitos Luiz, apelos. Gente, o erro não está no consumo, tá? Na verdade, não existe nem erro aqui. É porque o ajuste não é externo, o ajuste é interno. É você se conhecer e você pode utilizar o dinheiro para isso. São pequenos ajustes. Sei lá, pensa que está apertando um parafuso. É um pequeno ajuste que gera uma grande mudança. Então, todos os ajustes, gente, eles são internos. E conhecer o seu próprio padrão comportamental, por exemplo, início de mês, você fica um pouquinho mais gastador do que no final do mês, isso é um padrão comportamental. Final de semana, você come um pouquinho mais do que durante a semana. O que está acontecendo aqui de diferente? Então, uma vez que você percebe isso e você se conhece melhor, você sobe de nível. aliás, Luiz, é um dos pontos que a gente conversa muito sobre a educação financeira, que ela é comportamento. Ela tem os números para ajudar na organização, mas não essencialmente números, né? Essa parte comportamental é a mais importante. Bom, eu vou trazer aqui uma informação que eu sempre sou muito arguida nos atendimentos e eu percebo que as pessoas não sabem, numa demanda de consumidor, né? Onde eu busco orientação jurídica, onde eu busco fazer uma reclamação. Então, eu quero participar, eu quero mostrar que algumas instituições, então a informação de ordem pública, que eu fui no endereço eletrônico correto, e ali eu pego as páginas das próprias instituições e deixo aqui à disposição com o telefone, com e-mail, como um caminho das pedras para as pessoas buscarem esses serviços públicos que estão à disposição do consumidor, tá? Eu já adianto também que a parte de consumo haverá uma segunda live para a gente falar sobre isso, explorar um pouco mais esse aspecto. Bom, nosso tempo está acabando, eu vou colocar aqui o slide. Luiz, daqui a pouco você volta para conversar aqui com a gente, tá? Tudo bem. Estou querendo aprender aí esses pontos de contato. Tá vendo o slide aqui, Luiz? Tá dando para ver? Bom, o primeiro slide, eu falo sobre a Defensoria Pública. Ela tem um serviço para quem está endividado muito importante, que é a questão do superendividamento. Então, ali não importa quanto você ganhe, se for enquadrado como superendividado, a pessoa acaba tendo esse serviço de prestação pública, tem todo um tratamento e isso é bastante importante para poder conseguir sanar a vida financeira e voltar a ser saudável. Tá? Aqui tem os horários do atendimento, então não se preocupe, a live será gravada, então você, ao assistir, pode parar, anotar. Aqui eu vou passar mais rapidamente, mas você pode assistir quantas vezes for necessário. E anotem também para o endereço eletrônico www.defensoria.rj.def.br. Geralmente, quando a gente coloca no Google, nem sempre vem o primeiro endereço, então é importante se atentar se está no endereço certo. E eu também estou dando um foco maior ao Rio de Janeiro, que é onde a gente está gravando a live, mas nos estados respectivos, quem estiver assistindo também tem esses serviços estadual ou municipal, dependendo da instituição que forem buscar. Aqui é o NUDECON, Núcleo de Defesa do Consumidor, na questão de superendividamento. Nós temos um outro serviço também muito interessante, que é a ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele é bem pertinho aqui do 1º Distrito Naval,
onde os usuários podem buscar orientação jurídica nas causas consumeristas e também como fazer reclamações. Então, vale a pena também ter esse contato para buscar onde acessar mais direitos, enfim. E agora entrando em autarquias, a Anatel, a gente sabe que há muita demanda de reclamações de telefonia, então também é um órgão importante. Por que eu coloco a página? Porque eles também orientam em como reclamar primeiro na operadora, por óbvio, e dali, depois, se não resolver junto à operadora, também reclama com eles. Então, olha a página que interessante. Eles têm um guia de usuário, vejam as setas vermelhas, e já tem um ícone certinho. Registre antes a reclamação na prestadora. E depois, registre sua reclamação aqui na Anatel. Se for naquele antes da prestadora, ele já dá um caminho direto para cada prestadora de telefonia, tá? De telecomunicações. Outra autarquia também muito interessante é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com relação a planos de saúde. Olha como é que eles indicam, né? Primeiro vai para a ouvidoria dos planos, depois, com o número do protocolo, então uma orientação que a gente sempre fala, guarde o número do protocolo, é importante porque ele já vai materializando essa reclamação extrajudicial para poder sanar o problema de forma mais efetiva, mais rápida, porque a gente sabe que quanto mais tempo se demora, mais dinheiro é perdido. Então, sempre anotem esse número de protocolo. Tá, eu perdi o número do protocolo, tudo bem, mas, por exemplo, no caso da Agência Nacional de Saúde, a sua reclamação vai contar a partir do primeiro dia que registrar na ANS. Então, já se perdeu um bom tempo se você perdeu o seu protocolo. Então, é uma dica que a gente dá que é muito importante. E outra autarquia é o Banco Central. O Banco Central, ele tem um sistema muito interessante que vale a pena conhecer. Então, estão as setas no endereço e aqui a gente vai direto para o Fale Conosco. Por que também um motivo desses tutoriais? A gente não abre as páginas e é tanta informação que a gente não consegue ir direto ao ponto. Então, eu fiz aqui para facilitar localizar onde eu vou fazer a reclamação. Então, tá lá, Fale Conosco. Do Fale Conosco vai ter aqui, ó, reclamação contra a instituição financeira. Por quê? Primeiro, eu também tenho que reclamar na instituição, né, no banco, enfim. E aqui eles já têm, se olhar, tá um pouco pequeno na primeira lista, mas se olhar, ele já tem, aqui, ó, aqui você, na primeira seta, aqui você pode reclamar somente contra as instituições financeiras pelo Banco Central. Então já tem uma lista de todas as instituições financeiras. E outra situação que a gente fala também, nos atendimentos, que o pessoal vê, eu peguei um empréstimo, fui vítima de fraude. Olha, tem que sempre buscar uma instituição financeira cadastrada, autorizada junto ao Banco Central. Então, as listas, o que está nesse site ajuda a buscar informações. Eu, mais abaixo, eu coloquei nesse slide aqui, ó, para resolver o problema com o banco. Então, primeiro tem que ir no banco, tá? O Banco Central, ele vai dar punições, ele vai dar sanções às instituições financeiras, mas no contrato de consumidor é junto ao banco, não é o Banco Central. Mas eu coloco esse site porque é importante para vocês terem mais informações, principalmente sobre as instituições financeiras. E aqui tem um fluxo da reclamação que é importante você ter ciência. E mais, sabia que você pode ajudar na construção de educação financeira? Olha como. Então, a pessoa vai, reclama junto ao Banco Central. O Banco Central ele já vai tomar iniciativas com bases nessa reclamação. Olha aqui no quadro marrom. Ações de fiscalização, melhorias na legislação, o ranking de instituições por índice de reclamação e ações de educação financeira. Então, a sua reclamação vai até influenciar nesses tipos de ação. E isso é exercer a cidadania. Então, como é importante a gente tá com um problema, fala, deixa eu reclamar junto ao banco, deixa eu acionar o Banco Central.
E aí o Banco Central ele vai acionar as instituições financeiras e ele vai dar prazo, 10 dias úteis, para ela responder. Né? A instituição financeira ela tem que responder ao cidadão com cópia para o Banco Central. Então ele vai estar controlando todo esse fluxograma de reclamação. Tem gente que vai, reclama no Instagram, tal. Não adianta. Tem que as reclamações para elas serem sanadas como extrajudicial ou virarem uma demanda judicial futura, elas têm que estar materializadas. Então, esses são os meios corretos de reclamação com relação ao consumidor. Tá? E aqui tem mais uma explicação, então é importante, o Banco Central não tem autorização para interferir no seu contrato com a instituição financeira. Porém, ela vai interferir no modo como a instituição financeira está trabalhando está tratando este consumidor. Luiz, pode voltar aqui comigo? Muito interessante. Muitos dessas autarquias eu simplesmente não conhecia. Luiz, eu percebo, isso eu tiro dos atendimentos, então complementando essa informação que você trouxe aqui para a gente hoje, tá? Mas como o nosso tempo é curto, e eu já convido quem está assistindo a live para assistir a próxima live da semana que vem, que será sobre consumo e consumismo. Luiz, você gostaria de agradecer? Sim, eu tenho uns recados para passar também. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Aí. Pronto, vê se está vendo aí alguns contatos, por favor. Sim, tô vendo. Eu quero deixar aqui a possibilidade da família Naval de, caso precise de orientação financeira, existe um projeto do CAF, do Abrigo do Marinheiro, aí está aqui os contatos, tá? O abrigo.org.br, pelo e-mail dssocial4@abrigo.org.br, você vai falar diretamente com a assistente social, vai explicar a situação e ser inscrito no projeto do CAF, e se você quiser falar diretamente comigo, tem um contato aqui via Instagram, Dinheiro A2 Oficial, você consegue falar comigo. Lembrando que você pode dar pausa aqui, anotar com calma, tá? O grande objetivo aqui dessa live é sim melhorar seu nível de consciência financeira, e é sempre bom a gente atender a família Naval nesse sentido, tá bom? Obrigado, Lília, pelo convite. Obrigado, Marinha do Brasil, ao Abrigo do Marinheiro, por essa possibilidade. Sim, e olha, você vai estar com a gente na próxima live, né, Luiz? Conto com você. Eu já estendo o convite para a próxima. Vou estar sim. A gente vai falar sobre consumo consciente, uma forma da gente melhorar, a gente otimizar os nossos gastos, utilizar o bom uso do dinheiro. Eu te convido a participar da próxima live. Sim. Bom, então aproveitando, se você também quiser conhecer um pouco mais sobre os programas e projetos sociais do SASME, basta acessar www.marinha.mil.br/SASME. Luiz, então eu agradeço, tá? Você está aqui hoje. Te espero para a próxima live. Você gostaria de fazer o seu agradecimento? Eu quero agradecer a todos que participaram aqui de forma direta e indireta, você que está ouvindo, você que está com o caderno aí cheio de anotações. Agradecer ao diretor do SASME por essa possibilidade, ao Abrigo Marinheiro também. Sim, eu também agradeço a você que estava aqui, que está aqui assistindo a nossa live. Obrigada por dedicar esse tempo. Espero que as informações tenham sido valiosas e estejam atentos aos próximos eventos, consultem o bônus, elementos de ligação das suas respectivas organizações militares e aproveitem e se inscrevam no canal do YouTube da Associação Abrigo do Marinheiro. E também dá para seguir no Instagram. Bom, a Associação Abrigo do Marinheiro, o mar de benefícios da família naval, SASME, qualidade de vida por toda a vida. Até a próxima, dia 5 de maio, a próxima live, às 14 horas. Até breve.